Bom dia! Que Deus abençoe sua vida, te dê muita alegria, muita paz. E bem-vindos ao devocional número 71. Estamos quase chegando ao fim do nosso devocional de 100 dias para Deus trazer para a nossa vida aí um avivamento muito grande e sobrenatural. E você está com a gente e eu fico muito feliz que até aqui o Senhor nos ajudou e você está junto com a gente. Vamos para o dia 71? O tema de hoje é fogo multiplicador. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Tem uma historinha muito legal aqui no nosso devocional de hoje, que existe um inseto muito curioso chamado besouro de fogo. Isso mesmo, besouro de fogo. E os cientistas, eles descobriram que esse besouro, ele tem uns sensores capazes de detectar um incêndio a quilômetros de distância. E quando ele percebe o fogo, que aí é o mais sobrenatural, ele vai em direção ao fogo, em direção a essas chamas. Sabe por quê? Porque é lá que ele se multiplica, no meio do fogo. Ele se alimenta, sabe do quê? De madeira queimada. É verdade, ali que ele se reproduz. E sem o fogo, ele não pode se multiplicar. E essa verdade, ela nos ensina algo muito profundo sobre a nossa vida espiritual. Eu vou falar de algumas. Primeira, o fogo de Deus, ele produz multiplicação. Isso mesmo. Jesus falou que nós receberíamos o quê? O poder do Espírito Santo. Ele viria sobre nós. E esse poder não veio somente para a gente sentir algo internamente na hora do culto. Não, esse poder é um poder para multiplicação do reino de Deus. E a igreja primitiva, ela entendeu muito bem isso, porque foi dessa forma que ela agiu. Quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja, que está relatado lá em Atos, algo extraordinário aconteceu. As pessoas, elas foram transformadas, os milagres começaram a acontecer, o evangelho se espalhou por todo lado e os discípulos começaram a se multiplicar. E o fogo do Espírito, queridos, ele não veio apenas para aquecer os nossos corações, ele veio para acender uma missão dentro da gente, o nosso propósito. Cristãos, eles são cheios do Espírito Santo para quê? Não para ficar estagnado, não para ficar parado, mas para ela multiplicar, para eles multiplicarem a sua fé, a esperança e a salvação. Segundo ponto, sem o fogo não há expansão espiritual. Assim como o besouro, queridos, precisa do fogo para se multiplicar, a igreja precisa do fogo do Espírito Santo. Os programas que a gente tem dentro da igreja, ela não substitui o Espírito Santo. As estratégias que a gente possui, também não. E a estrutura da igreja pode ser linda, maravilhosa, mas também não substitui o Espírito. O que faz a igreja crescer realmente é o Espírito, quando desce sobre a igreja o poder de Deus e começa a operar nas pessoas. E quando esse Espírito Santo age, é incrível que pessoas são curadas, corações são restaurados, milagres começam a acontecer e o evangelho avança. O evangelho não pode ser e nunca foi apenas discurso. Ele sempre veio acompanhado de poder. E nós precisamos ter isso em mente, que não é só palavras, não são apenas palavras, mas poder de Deus.
O terceiro ponto, o fogo ele transforma discípulos em testemunhas. Jesus não falou assim, olha, vocês vão receber o poder de Deus e a partir de agora vocês vão ficar bem confortáveis. Não, ele disse, vocês vão receber o poder de Deus e serão minhas testemunhas. Ou seja, o fogo do Espírito, ele transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários na mão de Deus. Olha, Pedro, vamos aprender. Pedro era um pescador simples, mas depois que ele recebeu o fogo do Espírito, ele pregou para 3.000 pessoas e elas se converteram num único só dia. Sabe, o Espírito Santo, ele pega pessoas limitadas, como eu, como você, e faz delas portadores da palavra dele. Quarto ponto, Deus ainda quer derramar o fogo hoje. Você crê nisso? A boa notícia é que esse fogo, queridos, não ficou no passado. Não. O Espírito Santo, ele está sendo derramado ainda hoje, da mesma maneira. Ele ainda cura, ele transforma, ele salva. Mas existe uma chave que precisamos no dia de hoje. Essa chave é o desejo. Precisamos desejar esse fogo. E o avivamento ele só vai começar quando os corações voltarem a ter a fome de Deus. E eu quero concluir com você. O besouro de fogo, ele corre em direção à chama, porque ele sabe que ali ele vai se multiplicar, a vida dele vai se multiplicar. E da mesma forma como esse besouro, quando a gente busca o fogo, busca o Espírito Santo, queridos, a nossa fé cresce, a nossa vida muda e o reino de Deus, ele se multiplica através de nós. Hoje, Deus está procurando pessoas para dizer assim, Senhor, acende novamente teu fogo em mim. Sabe o que acontece, irmãos? Onde há fogo do Espírito, existe transformação, existe milagre, existe multiplicação. E nós vamos orar hoje por avivamento, porque avivamento não é só falar em línguas estranhas, mas é buscar o fogo de Deus, para que esse fogo multiplique a nossa vida, multiplica o nosso propósito, acende a missão, o propósito dentro de nós e possamos servir, possamos ser transformados e possamos levar o Evangelho do Senhor, sendo testemunhas do nosso Senhor Deus. Então convido você que quer esse avivamento, começar hoje a buscar esse fogo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que Tu és e, Senhor, nós te pedimos, Senhor, acende novamente o fogo em nós, para que possamos, Senhor, multiplicar, para que possamos continuar, para que possamos, Senhor, pregar a Tua palavra e junto com a pregação, junto com o nosso discurso, venha também o Teu poder através das nossas vidas. Ah, Senhor, usa-nos, Senhor, nas Tuas mãos. Assim como o Senhor pegou Pedro, uma pessoa simples, e transformou ele, Senhor, em rocha, o pilar, a base para a Tua igreja. Ah, Senhor, faz isso em nós. Usa-nos, Senhor. Desperta em nós a Tua missão, a Tua clareza, o Teu propósito.
para que possamos a cada dia agir de acordo com a tua vontade. Acende o fogo, Senhor, em nós, em nome de Jesus, e que venha o avivamento. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos buscar o avivamento. Que desça o fogo, que acenda o fogo novamente em nós. Até amanhã com mais um devocional.